Nos próximos capítulos da novela Renascer, Inácia vai ter uma visão surpreendente e vai revelar quem foi que atirou em Egídio, fazendo com que todos na fazenda fiquem chocados com o que ela fala. Isso porque Zé Inocêncio vai se reunir com sua família e parentes, para que possa entender se alguém dali está envolvido nessa tocaia, até mesmo para poder proteger todos, e vai fazer perguntas para Deocleciano, Augusto, João Pedro, Bento, Zinha e Damião, até que Inácia faz a tão esperada revelação. Inácia afirma: às vezes a cobra pode estar muito mais perto da gente do que a gente poderia imaginar. Tem gente que até acha que pode bulir com ela. Só que se esquecem de que tem coisas na vida que não dá para controlar. Egídio se recupera do atentado aos poucos e jura que vai se vingar de quem tentou acabar com a sua vida. Aperta aqui embaixo em inscrever-se e aperta no botão gostei para saber mais notícias da novela Renascer. Tudo deverá acontecer logo após Egídio sofrer um atentado e estar entre a vida e a morte ao levar um tiro no peito. João Pedro socorre o vilão, mesmo suspeitando que ele queria lhe fazer algum mal, e pede para que Augusto o salve. Mas isso vai acabar gerando um clima um pouco estranho na fazenda de Zé Inocêncio. Isso porque Bento acredita que ninguém deveria ter ajudado Egídio. E João Pedro fala que não quer mais problemas com Sandra e que por isso ajudou. Inácia sai em defesa do bem e afirma: eu não acho que João Pedro fez errado em ter acudido o Coronel Pica-Pau. A gente acabou de passar por uma desgraça, não precisa passar por outra logo em seguida. Mas Bento retruca: mas acontece que a gente só passou por isso por causa dele. Foi ele que provocou João Pedro, e só por isso que eles brigaram e Sandra passou mal. João Pedro passa a mão na cabeça e fala: não vamos ficar voltando nesse assunto, por favor. Isso só me faz mal. Bento pede: você tá certo, me desculpe por ter falado isso. É nessa hora que Augusto chega na sala, junto de Zé Inocêncio, a ponto de ouvir o final da conversa, e afirma: João Pedro está certo, e tudo que aconteceu não foi culpa dele. A gente já teve essa conversa antes, mas acho bom ter essa conversa de novo por causa disso. Bento confirma com a cabeça e não fala mais nada a respeito. Zé Inocêncio aproveita, deixa e fala: eu infelizmente não estava aqui quando tudo isso aconteceu, mas pelo que tô vendo, a gente vai ter muitos problemas pela frente. Inácia passa a mão no peito e comenta: o Coronel Pica-Pau vai querer se vingar pela tocaia que caiu. Se ele sair vivo dessa, pode ter certeza de que ele vai querer se vingar. Zé Inocêncio retruca: ele pode até tentar, mas não vai conseguir. Até porque, pelo que eu pude perceber, não tem nenhuma prova contra os inocentes nessa história toda. Inácia rebate: e desde quando Egídio precisa de alguma prova para fazer alguma coisa contra a gente? João Pedro concorda e afirma: Inácia tá certa. O que a gente tem que fazer é descobrir quem foi que deu tiro em Egídio, porque um motivo tem que ter. Augusto comenta: pois é, mas aí tá a lista de suspeitos vai ser grande. Até porque o que mais Egídio tinha era desafeto. Bento passa a mão na cabeça e confessa: olha, eu não vou mentir que eu queria ver aquele desinfeliz pagar caro por tudo de ruim que ele fez já contra a nossa família. É nessa hora que Inácia olha fixamente para onde tinha o altar de Nossa Senhora e tem uma espécie de visão, onde acaba se lembrando do atentado contra o Coronel Belarmino. Inácia franze a testa e afirma: mas às vezes a cobra tá mais perto da presa do que a gente pode imaginar. Nem tudo é que parece ser. Todos se surpreendem ao ouvirem aquelas palavras. E Zé Inocêncio pergunta: você tá querendo dizer alguma coisa com isso, Inácia? João Pedro franze a testa, um pouco confuso, e pergunta:
Você tá querendo dizer que pode ter sido alguém mais próximo daquela desgraça que pode ter feito isso com ele? Inácia olha para João Pedro de uma forma sugestiva, até que Augusto sugere: sei não, quem poderia ser então? Eliana? Não acho que ela seria capaz de uma coisa dessas. Inácia responde: eu ainda não sei dizer, mas tenho a sensação de que vou descobrir a verdade. Zé Inocêncio concorda com Inácia e afirma: eu tenho certeza que vai, mas até lá, a gente precisa descobrir se alguém daqui de casa fez uma barbaridade dessas. E até porque isso é um caso de polícia. Bento fica um pouco mais nervoso do que o normal e comenta: eu acho isso bem desnecessário, meu pai. A gente não precisa abrir um inquérito por conta própria, só por causa daquela miséria. Zé Inocêncio retruca: é aí que você se engana, porque eu já disse que não era para ninguém daqui mexer com Egídio, justamente por caldo não entonar. Agora eu quero tirar tudo isso a limpo. Bento desvia o olhar um pouco inseguro e Augusto percebe o jeito estranho que o irmão está se comportando. Zé Inocêncio fala: é por isso mesmo que eu quero que todo mundo que trabalha com a gente venha pra cá, porque vamos tirar essa história limpo. Augusto concorda com o pai e fala que pode chamar Zinha, Deocleciano e Damião para que eles possam conversar sobre. E João Pedro fala que vai junto com o irmão. Enquanto isso, o clima na fazenda de Egídio está cada vez pior. Mariana aproveita que ficou um tempo a sós com Eliana para conversar com ela. Mariana se aproxima da amiga e comenta: quem será que fez isso, hein? Pra isso virar uma guerra depois dessa, não falta muito. Eliana prepara um drink para ela e responde: eu não faço a menor ideia, Mariana, mas tenho algumas suspeitas. Só espero que tudo desande antes de eu conseguir o que eu quero. Mariana fica um pouco desconfiada ao ouvir aquelas palavras de Eliana e sugere: Eliana, olha pra mim. A modelo encara Mariana na hora e fala: o que foi? Mariana comenta: você, por acaso, não tem nada a ver com essa tocaia que armaram por Egídio não, né? Eliana regala os olhos chocada e afirma: ah, por favor, né, Mariana? Eu nunca ia fazer uma coisa dessas. Tenho pavor de violência. Agora, você sim podia muito bem ter feito isso, porque ele queria acabar com seu amado João Pedro. Eliana fala o mesmo dela e comenta que é melhor elas pararem de ficar tentando encontrar um culpado desse jeito. Mariana rebate: pode parar, que eu posso ser tudo, menos assassina. Eliana fala o mesmo dela e comenta que é melhor elas pararem de ficar tentando encontrar um culpado desse jeito e que certamente a polícia vai saber descobrir toda a verdade. Mariana concorda com Eliana e afirma que também tem algumas suspeitas, deixando a modelo um pouco mais desconfortável. Ao mesmo tempo que isso, na fazenda de Zé Inocêncio, Augusto e João Pedro chegam acompanhados de Deocleciano, Damião, Zinha em casa, para que todos possam conversar sobre a tocaia que Egídio sofreu. Zé Inocêncio olha para todos e fala: bom, acho que vocês já sabem o que aconteceu por aqui. E eu quero muito saber se alguém daqui tem alguma coisa a ver com isso, porque a gente vai precisar se defender. Não só na justiça, mas daquela miséria também, porque vaso ruim não quebra tão fácil assim. Todos se olham um pouco surpresos e de uma certa forma desconfiados. Deocleciano se prontifica e fala primeiro: bom, meu amigo, eu confesso que não estou sabendo de nada. Fiquei sabendo do atentado só depois de quando João Pedro e Augusto acudiram ele. João Pedro aproveita o gancho e afirma: como eu estava lá, eu ajudei ele. Eu que não atirei em ninguém, mesmo tendo grandes motivos para isso. Zé Inocêncio retruca: e não poderia ter atirado, mas se arrependeu e depois ajudou. João Pedro encara o pai e afirma: não, porque eu sou um homem de palavra e tô falando a verdade.
Até porque, se tivesse sido eu, não tinha chamado Augusto para acudir. Augusto concorda com o irmão e fala: é isso, meu pai. Não tinha como ter sido João Pedro, porque eu cheguei logo em seguida e o mano não estava com arma nenhuma ali. Zé Inocêncio confirma com a cabeça e comenta: tá certo então. Mas alguém daqui viu ou fez alguma coisa? Zinha olha para Deocleciano nessa hora. E mesmo com o padrinho fazendo sinal para ela não falar nada, Zinha o ignora e fala: eu não vou mentir que eu queria acabar com aquele maldito, porque ele estava ameaçando a vida de João Pedro. Então uma arma eu peguei. Zé Inocêncio se surpreende e pergunta: você fez o que, Zinha? João Pedro se surpreende com o que ouve e Zinha responde: é isso mesmo que você ouviu. Mas acabou que eu não tive coragem de fazer nada. Isso tudo graças ao Padinho. Deocleciano sorri e afirma: eu lhe disse que não valia a pena fazer uma coisa dessas. Zinha confirma com a cabeça, um pouco contrariada por isso, já que queria ter acabado com a raça do vilão. Enquanto todos conversam sobre as suas suspeitas, Inácia sente um calafrio percorrer todo o seu corpo e vai até o antigo altar e acende uma vela, enquanto começa a fazer uma oração. É nessa hora que Ritinha vem da cozinha e fala: desculpa me meter, mas já me metendo. Mas eu bem que vi Damião armado uns dias desses. E se eu não me engano, foi bem no dia da tocaia. Damião arregala os olhos e afirma: que isso, Rita? Tá jogando contra mim, é? Ritinha retruca: só estou falando a verdade, nada mais que isso. Damião gosta do que ouve, enquanto Bento tenta disfarçar o seu desconforto. Zé Inocêncio exige: pois agora eu quero saber a verdade. O que você estava fazendo armado, Damião? Sem escolha, Damião responde: eu estava armado porque Bento me pediu para dar cabo de Egídio. Pronto, falei. Bento se desespera e fala: não era para ter dito isso. Zé Inocêncio olha chocado por malandro e fala: você agora deu para mandar matar? É isso mesmo? Bento não sabe onde enfiar a cara, até que ele responde: não é bem assim, meu pai. Eu posso lhe explicar tudo. O coronel rebate: pois então explique, que eu quero muito saber a verdade. Bento engole seco, de tão nervoso que fica, e responde: é que eu tava com raiva de Egídio por causa de tudo que ele fez com João Pedro. Aí acabei conversando com o Damião no calor do momento. Mas foi só isso, nada demais. João Pedro se surpreende ao ouvir aquilo e fala que não imaginava uma coisa dessas. Mas mesmo assim, Zé Inocêncio exige que Damião conte o que foi que ele fez com a arma que estava segurando. Mas é bem nessa hora que Inácia termina sua oração e afirma: não foi Damião, não foi ninguém daqui. Todos se surpreendem com o que ouvem de Inácia e Zé Inocêncio pergunta: oxente, e o que você quer dizer com isso, Inácia? Como é que pode ter tanta certeza? Inácia responde: porque eu vi tudo o que aconteceu e agora sim entendi o motivo de eu ter visto que às vezes o inimigo está mais perto do que se possa imaginar. Todos se surpreendem e João Pedro pergunta: então quer dizer que foi alguém de lá? Inácia não fala nada, apenas confirma com a cabeça. Zé Inocêncio então pede para Inácia revelar quem foi que fez essa tocaia, e ela afirma: foi o Marçal, o braço direito do coronel Pica-Pau, que pelo visto agora não é mais nem o direito e nem o esquerdo. Todos ficam em choque com o que ouvem e Zé Inocêncio comenta: mas não é possível. A troco de querer trair o próprio patrão, sendo que eles sempre se deram muito bem juntos. Inácia responde: porque nem tudo é o que parece.
E pelo visto, Marçal deve ter motivos de sobra para se vingar do Coronel Pica-Pau. Zé Inocêncio fica em choque com o que ouve, assim como todo mundo que ouviu isso tudo. Mas, ao mesmo tempo, o coronel afirma que pode usar isso como um trunfo, caso Egídio queira se vingar de sua família por causa do acontecido. Enquanto isso, Egídio continua se recuperando do tiro em sua fazenda, sob os cuidados de Eliana por enquanto. O vilão ainda se sente muito fraco por causa do acontecido, mas mesmo assim, jura que não vai descansar até acabar com o desgraçado que fez isso com ele. Marçal aparece para visitar o patrão, como quem não quer nada, e tenta permanecer o mais tranquilo possível, mesmo com Eliana olhando desconfiada para ele. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.